Seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física do professor Jojo. E nessa videoaula nós vamos continuar o estudo dos gases, falando sobre a Lei Geral dos Gases. Então acompanhe comigo. Quando o gás ideal sofre uma transformação gasosa, onde as variáveis de estado pressão, volume e temperatura sofrem mudanças, nós temos que as variáveis de estado no início do gás vai ser igual às variáveis de estado no final do gás após essa transformação. Então nós temos que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Essa equação é a equação geral dos gases, e dessa equação podemos tirar as fórmulas das outras transformações que nós já estudamos nas videoaulas passadas, como por exemplo a transformação isotérmica, a transformação isocórica ou a transformação isobárica. Baseado no que foi colocado aqui, nós temos esse exercício aqui como exemplo para a gente ver como a gente vai tratar esse tipo de transformação. Acompanhe comigo a leitura desse exemplo. Um recipiente provido de um êmbolo contém um gás ideal de tal forma que o seu volume inicial é de 2 litros, a sua pressão inicial de 3,495 atmosfera e a sua temperatura inicial de 233 Kelvin. O êmbolo é comprimido, reduzindo o volume em 40%. Quanto devemos aquecer esse gás para que a pressão se torne igual a 7,825 atmosfera? Dê a sua resposta na escala Fahrenheit. Bom, então, gente, a gente vai tirar as informações aqui. O que eu tenho, Eu tenho o meu volume inicial, a minha temperatura inicial, a minha pressão inicial, certo? Aqui, ó, meu volume inicial é 2 litros. A minha pressão inicial, 3,495 atmosfera. E a minha temperatura inicial, 233 Kelvin, certo? Bom, se o êmbolo ele é comprimido, reduzindo o volume em 40%. Então, se o meu volume ele tinha um total de 100%, ele reduziu 40%, o que sobrou do volume? 60%. Então, o meu volume final é 60% do meu volume inicial, tá? 60%. E aí ele quer saber o seguinte, qual vai ser a temperatura desse gás para que a pressão dele seja 7,825 atmosfera, tudo bem? Bom, a única coisa que eu tenho que fazer aqui nessas informações, nos dados que eu tirei, é ver quanto é que é o meu volume final, Porque é 60%, então é 60 dividido por 100, do volume que é 2, Então vai dar 120 dividido por 100, isso é igual a 1,2 litros. Agora eu posso colocar na equação geral dos gases. Então, ó, P0V0 sobre T0 é igual a PV sobre T. Bom, colocando os valores, eu tenho que o meu P vai ser 3,495 vezes o meu V, que é 2, dividido por 233. O meu P vai ser 7,825, o meu V 1,2 e a temperatura que eu quero determinar, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer a multiplicação deles, certo? Ó, vou multiplicar esses dois valores aqui e esses dois valores. Então, a 3,495 vezes 2, isso dá 6,99 dividido por 233 é igual 7,825 vezes 1,2, isso vai dar 9,39 sobre T. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, E nós temos que 6,99 vezes T é igual a 9,39 vezes 233. Então, 6,99 vezes T vai ser igual a 2.187,87. Então, a temperatura vai ser 2.187,87 dividido por 6,99. Fazendo essa divisão,
isso vai dar igual a 313 Kelvin, tudo bem? Bom, o que acontece aqui? Eu achei a temperatura final que esse gás vai estar, mas na verdade ele perguntou o seguinte: qual vai ser a diferença, ou seja, quanto eu vou aumentar esse gás? Então eu tinha que a minha variação da temperatura foi 313 menos 233, ou seja, 80 Kelvin. Eu aumentei 80 Kelvin nela, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou transformar esses 80 Kelvin em Fahrenheit, certo? Se eu fazer esses 80 Kelvin em Fahrenheit, eu consigo fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer é transformar o 80 Kelvin em Fahrenheit. Para isso, eu vou lembrar vocês que a variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 5 é a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. Então, colocando os valores, ó, 80 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Vou passar multiplicando isso aqui. Então, vai ficar 80 vezes 9, que dá 720, dividido por 5, é igual a variação de temperatura em Fahrenheit. E fazendo essa divisão aqui, 720 dividido por 5, isso vai dar 144 graus Fahrenheit. Então, qual foi a temperatura aumentada nesse problema, né, para que eu tenha essas configurações da variável de estado? 144 graus Fahrenheit. Tudo bem? Vamos falar da mistura dos gases, né? Quando se tem dois ou mais gases, nós podemos misturar esses gases. E assim nós temos que as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura da mistura se relacionam com a soma do volume, temperatura e pressão de cada gás dessa mistura, conforme a fórmula abaixo. Então veja só. A pressão da mistura vezes o volume da mistura, dividido pela temperatura da mistura, vai ser igual a pressão vezes o volume e a temperatura do primeiro gás, mais a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do segundo gás, e isso vai acontecendo até você ter o último gás misturado, né? Que é a pressão enésima vezes o volume enésima dividido pela temperatura enésima do gás associado. Então, basta eu fazer essas somas, né? Então, sabendo disso, veja aqui o nosso exemplo. Eu tenho dois balões, tá? Eles são separados por uma válvula. É o que separa os dois gases. Então, eu tenho o gás 1 pintado de verde, o gás 2 pintado de azul. No gás 1 eu tenho a pressão, o volume e a temperatura associada a ele. No gás 2 eu tenho a pressão, o volume e a temperatura também associada ao gás 2. E eu vou abrir essa válvula. O que vai acontecer? Vai acontecer uma mistura gasosa entre eles. Então, olha o balão abaixo. Eu vou ter tanto o gás verde como o gás azul ocupando todo o espaço dele. Isso gera, então, uma pressão da mistura, um volume da mistura e uma temperatura da mistura, certo? Então, a gente vai, como eu tenho dois gases, apenas eu vou escrever que a pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela temperatura da mistura vai ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do primeiro gás, mais a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do segundo gás, aonde esse volume da mistura vai ser exatamente o quê? A soma do volume dos dois gases, tá? Então, é só aplicar essa fórmula aqui que eu consigo resolver quase todos os exercícios de transformação gasosa quando eu tenho mistura entre eles. Então, vamos ver um exemplo disso. Acompanhe a leitura comigo. Em um recipiente A de capacidade igual a 25 litros, há nitrogênio a temperatura de menos 23 graus Celsius, sob pressão de 3 atmosferas. Tá? Em outro recipiente B, com 30 litros de capacidade, há oxigênio a temperatura de 127 graus Celsius, sob pressão de 8 atmosferas. Ambos os gases são colocados em um terceiro reservatório de capacidade de 27 litros, na qual se misturam. Admitindo que esses gases não interagem quimicamente e que se comportam como gases perfeitos, qual será a temperatura final da mistura gasosa, sabendo que a pressão passou a ser de 10 atmosferas? Bom, após a leitura, vamos tirar as informações
nosso problema, certo? Então, o que eu tenho de informações? Eu tenho que, no meu recipiente A, eu vou ter o volume do gás A, certo? A temperatura do gás A e a pressão do gás A. O volume, ele falou que é de 25 litros. A temperatura, ele falou que é de menos 23 graus Celsius, que eu vou somar 273 e vou achar 250 Kelvin, porque eu tenho que trabalhar em Kelvin, certo? E a pressão, ele falou que era de 3 atmosferas. Pois bem, quando ele vai para o recipiente B, ele tem o volume do gás B, a temperatura do gás B e a pressão do gás B. Bom, o volume do gás B, ele disse que é de 30 litros. E a sua temperatura de 127 graus Celsius, que eu vou somar 273 aqui e vou achar a temperatura de 400 Kelvin. E a pressão dele é de 8 atmosferas. Bom, o que vai acontecer com esses dois recipientes? Os dois gases vão ser misturados e vão entrar num outro recipiente, certo? Cujo esse volume dessa mistura, desse recipiente, é igual a 27 litros. E a pressão que ele vai passar a exercer vai ser de 10 atmosferas. O que eu quero saber? A temperatura dessa mistura. Tudo bem? Bom, então, para mim fazer essa continha, é só jogar na equação, né? Ó, pressão da mistura, volume da mistura dividido pela temperatura da mistura, vai ser igual pressão do gás A, volume do gás A, temperatura do gás A, mais a pressão do gás B, volume do gás B, dividido pela temperatura do gás B. Substituindo os valores, eu vou obter a seguinte expressão. Olha lá. 10 vezes 27 dividido por Tm. Isso é igual a 3 vezes 25 dividido por 250, mais 8 vezes 30 dividido por 400, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, professor? Eu optei em não em fazer as multiplicações, eu optei em simplificar as coisas. Veja, eu tenho em cima 25. Então, se eu dividir 25 por 25, eu vou dividir 250 por 25. Vai ficar 270 sobre Tm é igual a 3 dividido por 10. Mas aqui em cima também, ó, no outro, eu vou dividir o 8 por 8 e 400 por 8. Então, vai ficar 30 dividido por 50. Que eu posso cortar um zero com zero e fica 3 por 5. Vou tirar o quê? O mínimo múltiplo comum, né? 270 dividido pela temperatura da mistura, é igual ao mínimo entre 10 e 5 é 10. 10 dividido por 10 é 1, vezes 3 é 3 vezes 1. Mais 10 dividido por 5 é 2, vezes 3 é 3 vezes 2. Então, vai ficar 270 dividido pela temperatura da mistura, é igual a 3 mais 6 dividido por 10. Que isso aqui vai ficar 270 dividido pela temperatura da mistura, igual a 9 dividido por 10. Multiplica cruzado, então 9 vezes T da mistura é 270 vezes 10. Então, a temperatura da mistura vai ser 2.700 dividido por 9, então a temperatura da mistura é igual a 300 Kelvin, que eu vou tirar 273 para dar minha resposta em graus Celsius, ou seja, 27 graus Celsius, tá ok? Então, é isso aí. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Aquele nosso abraço. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e selecione o sininho para receber as novas notificações. Espero ver você na nossa próxima videoaula. Aquele abraço.